Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Um Café pela Ordem. É sempre um prazer falar sobre a advocacia criminal, os desafios que enfrentamos no dia a dia, e hoje eu trago dois convidados para um episódio especial. Um episódio que nós vamos debater aqui sobre o reconhecimento pessoal, esse tema tão tormentoso para quem atua na advocacia criminal. Nós vamos ilustrar com alguns casos práticos, alguns casos que realmente nós enfrentamos no nosso escritório, e para falar sobre isso eu trouxe as duas maiores autoridades do nosso escritório, que são os meus sócios, Dr. Ricardo Fante e Dr. Tiago Nogueira Domingues. Certamente eles, ao meu lado ali, já enfrentaram várias questões relacionadas ao reconhecimento de pessoas, e a gente trouxe hoje, então, esse debate que a gente acha que é fundamental para você que atua na área criminal e para você que tem curiosidade sobre o funcionamento dela, perceber as falhas que essa prova, que ainda é tão importante, tão valorizada dentro do sistema de justiça penal, apresenta fragilidades, né? Já há praticamente 15 anos atrás eu escrevi um artigo, né? A fragilidade do reconhecimento pessoal como única prova para a condenação penal. E certamente o tema continua atual, não é verdade, doutor Ricardo? É isso aí. Prazer de novo estar aqui, né? Falando da advocacia criminal, do sistema de justiça. É um tema angustiante, tormentoso, mas que, por incrível que possa parecer, tem uma luz do fim do túnel, que foi a guinada jurisprudencial que teve, né, principalmente no STJ, na relatoria do ministro Rogério Schietti, deu um novo rumo para uma interpretação bastante equivocada que vinha acontecendo. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Legal. Você, Tiago, que é advogado mais novo do escritório, né, mas acompanha já o nosso trabalho já há praticamente 10 anos, né, que a gente trabalha junto, as nossas angústias. Você também, qual a sua visão do reconhecimento pessoal? Você percebe no dia a dia que ele é super valorizado? Sim, e muitas vezes é tido como a prova que a investigação toma por base para ir atrás das outras provas, né? Então eles querem confirmar o reconhecimento pessoal. E ele, às vezes, é viciado desde o início. Então, aqui a gente vai falar de alguns casos em que aconteceu exatamente isso. Legal. Essa questão do reconhecimento pessoal, a gente tem um regramento, né? A legislação, ela é bem pobre, né? No nosso país. Eu costumo dizer que o reconhecimento pessoal tem um artigo só, né? Coitado. Ele é ali no artigo 226, o Código de Processo Penal estabelece um código da década de 40, que já é também decorrente de outros códigos com uma matriz bastante questionável, né? Autoritária, inquisitorial, e a gente não atualizou. Mais de 90 anos aí, a gente não atualizou. Você mencionou agora que teve alguma novidade, né? Alguma novidade. Você pode falar um pouquinho sobre essa questão da novidade? Sim. O artigo 226 é um artigo que eu costumo dizer, né, principalmente em aulas, que é um artigo forma. É como se estivesse trazendo uma receita de bolo ali. Como deve ser o passo a passo. Só que tem algumas palavras, e você tem toda a razão, pelo resquício autoritário do nosso Código de Processo Penal de 1941, culpa do possante Chico Ciência, o Francisco Campos, ele tem algumas palavrinhas que mitigam essa forma. Mas, como toda legislação, ela tem que ser analisada à luz constitucional, que a norma constitucional é a norma que rege tudo. Então, por exemplo, no artigo 226, fala assim, será colocada 3 pessoas, se possível. Esse se possível gerou uma interpretação desde lá de trás, sem analisar a norma constitucional, de que se der, deu. Se não der, vai do jeito que dá. Basicamente é isso. E como que vinha assim... Como que os tribunais estavam analisando essa questão? Como mera recomendação. Essa receita de bolo, você faz o bolo assim. Se não der, você altera de acordo com os ingredientes que você tem. E óbvio que o esforço é mitigado também. E aí os tribunais foram entendendo que qualquer vício que tivesse nesse reconhecimento seria relativizado como toda nulidade que eles querem crer que sejam nulidades relativas. Pois bem, 2020, se não me engano, o STJ deu uma guinada jurisprudencial, mudou radicalmente o entendimento de mera recomendação
para estabelecer o quê? Isso é forma. E forma no processo penal é garantia. Então, daí para frente mudou-se a estrutura. Então, agora a forma é algo que tem que ser respeitado. E vale nós, né, os advogados que estamos na trincheira, que devemos fazer valer essa forma. Mas a gente vai falar um pouquinho desse julgado, mas basicamente é isso, né? Tinha um entendimento que mudou-se o entendimento à luz da norma constitucional. Olha, nós como advogados atuando na área criminal, sempre nos deparamos com situações assim tormentosas, né? A pessoa chega no nosso escritório, a gente vai ver o inquérito, a pessoa foi reconhecida. Em que circunstância que ela foi reconhecida, né? Muitas vezes ela é a única pessoa que é apresentada pela polícia para a vítima. Às vezes, nessa apresentação para a vítima, há um induzimento, às vezes uma informação ali trazida pelo agente policial que contamina o ânimo da vítima. Ou seja, se o policial levar a vítima para fazer um reconhecimento, dizendo para ela em alguma oportunidade, ou dando a entender a ela que aquela pessoa é a criminosa, porque foi encontrado com ela algum objeto que faça presumir ser ela a autora do crime, ou que ela tem algum antecedente criminal, ou que ela teria supostamente confessado, ou qualquer coisa do gênero, certamente isso vai fazer com que a vítima ela se sinta ali compelida quase a reconhecer. Não é? Exatamente. E essa questão do reconhecimento na delegacia acaba dificultando muito o trabalho depois, né? Sim, é uma prova irrepetível, né? A partir do momento que você apresenta uma foto para a pessoa, apresenta alguém ali para ela reconhecer, os próximos reconhecimentos dela não são mais reconhecimentos. Ela está só confirmando o reconhecimento que ela fez anterior. Já contaminou, né? Já contaminou. Contaminou tudo que ela tinha para pensar, completou os espaços vagos, né? Isso, perfeito. Essa questão que você fala dos espaços vagos, há muitos estudos, né, de neurociência e de psicologia que mostram como a nossa memória ela é falível, né? E como é possível a criação de memórias falsas. Para o leigo, isso talvez não seja algo tão fácil de visualizar, não está nem preocupado com isso. Mas o que me deixa espantado é que o nosso sistema de justiça, né, que está aí para, em tese, fazer justiça, não prepara os seus agentes para atuar com esse conhecimento. Eu sempre cito uma psicóloga americana, Elizabeth Loftus. Elizabeth Loftus ela fez uma série de experiências com relação à memória. E alguns experimentos assim são muito ilustrativos, né? Eu lembro de um que ela coloca numa sala a pessoa para assistir um vídeo, e nesse vídeo acontece um acidente de automobilístico. Um carro vem vindo numa rua, vai entrar na via e acaba batendo no carro que vem vindo na avenida, por exemplo. E ela coloca aquele vídeo e depois começa a fazer perguntas para aquela pessoa sobre o que ela tinha visualizado. E aí começa a perguntar a cor do carro, como que o carro estava vindo, se estava vindo rápido, estava vindo devagar. E em dado momento ela introduz propositalmente uma informação falsa. Ela fala assim, mas você acha que se o carro tal tivesse observado a placa de pare, teria evitado o acidente? Aí a pessoa, obviamente, fala sim, lógico, se ela tivesse observado a placa de pare e tal. Aí ela continuava com a inquirição, perguntando outras coisas, daqui a pouco ela voltava na questão e falava assim, você lembra onde estava a placa de pare? Então, é uma pergunta meio que indutiva. E a pessoa fala, a placa de pare estava onde? Estava do lado direito, estava no poste, estava no chão. Cada um falava uma coisa. E aí ela continuava. E aí, mas você, a placa de pare, mas você viu a placa de pare? Você tem certeza? Tenho certeza. Quando passava o vídeo, novamente, se observava que não tinha nenhum sinal de pare. Não tinha placa, não tinha sinal no chão, não tinha nada. E aquela pessoa afirmava categoricamente que tinha. Por quê? Porque entrava dentro da lógica. Era algo que se encaixava naquela lacuna que a memória dela tinha, porque ela não tinha aquilo na memória, mas uma placa de pare numa esquina é uma coisa muito, muito fácil de você encaixar. Imagine você que você tenha sido assaltado, e aí a pessoa que te assaltou seja um homem alto, né? De cor branca, vai. Se eu te apresento, mas você não lembra muito bem da fisionomia. Se eu te apresento um homem alto, branco,
E eu introduzo algumas informações. Olha, ele já confessou, ou ele tem antecedente, ele estava na região, ele estava com o produto do crime. Qualquer coisa que faça. Quando você olha, aquela pessoa apresentada para você, ela se encaixa naquele quadro que você tem, naquela moldura. E a partir do momento que. E isso que é a tal da memória falsa. A partir do momento que você encaixou aquela imagem naquela moldura, você não consegue mais dissociar o que é memória verdadeira do que é memória falsa. E é isso que o Tiago falou. Quando vai submeter a um novo ato, né, que às vezes para validar aquele reconhecimento fotográfico, ou aquele reconhecimento feito só tem tu, vai tu mesmo, né? A pessoa ela não está mais reconhecendo quem assaltou, mas sim quem lhe foi apresentado. Exatamente. Você lembra de algum caso? Vocês lembram de algum caso assim que a gente poderia ilustrar? Você teve um caso de reconhecimento? Eu tive um caso recente, agora tivemos, né? A decisão saiu na semana passada, em que um rapaz novo, 18 anos, ele foi reconhecido por ter participado de um assalto pela vítima e logo no primeiro momento ela reconheceu ele fotograficamente. Então foi apresentado para ela fotos, a gente não soube quais foram as fotos que foram apresentadas e nem qual a foto do rapaz que ela reconheceu. E se realmente foram fotos? Isso, ou foto, mas constou lá fotos no plural. Ela reconheceu ele ali naquela fotografia, isso ocasionou a prisão temporária dele. Ele foi trazido até a delegacia, ali foi realizado um reconhecimento pessoal que desrespeitou as regras do procedimento, mas isso aí a gente pode explicar com mais detalhes. E depois, em juízo, a gente protestou para que não fosse realizado, e mesmo assim a juíza entendeu que tinha que realizar o reconhecimento, e ali naquele momento ela reconheceu ele mais uma vez, um rapaz que não tinha nada a ver com os fatos, ele não tinha praticado o crime, e aí a gente precisou trabalhar para apontar as falhas nesse reconhecimento, que era a única prova que colocava esse rapaz como no local dos fatos, como sendo a pessoa que teria praticado esse assalto. E aí, posso adentrar nas falhas? Pode. Esse caso é emblemático, né? Porque você tem 3 momentos de reconhecimento, né? Sim. Então, como reverter isso, né? Mas me fala, quais são as principais falhas? Então, os fatos ocorreram no dia 12 de dezembro, e nesse primeiro momento, a vítima acabou sofrendo um assalto na frente da escola, às 8 da manhã, então estava bem claro, ela teria condições de visualizar, mas ela fala que os assaltantes estavam de capacete, então eles vieram de moto, teriam praticado o assalto, roubado o celular dela e depois transferido alguns valores das contas dela. Mas os assaltantes estavam de capacete e ela estava junto com o segurança dessa escola. Já nesse primeiro momento, o segurança falou que não tinha condição de reconhecer em virtude do capacete. Mas a vítima, ela registrou o boletim de ocorrência e na hora de registrar o boletim de ocorrência ela colocou que os 2 assaltantes eram pardos. Eram novos e pardos. 4 dias depois, foi preso um rapaz com a moto que teria sido utilizada no crime. E aí ela foi chamada na delegacia para fazer o reconhecimento desse rapaz. Ela foi na delegacia. Supostamente teria sido feito o reconhecimento fotográfico primeiro, tanto do rapaz que foi pego com a moto, quanto do segundo, que seria o piloto, né, da moto. Então ela reconhece o rapaz que foi preso com a moto como sendo o garupa, a pessoa que teria praticado o assalto, e ela, na hora do reconhecimento fotográfico, ela reconhece o nosso cliente como sendo o piloto. Fato é que, no depoimento que ela presta na delegacia, no dia 16, 4 dias depois, antes de realizar o reconhecimento fotográfico, ela fala que o piloto era pardo e o garupa era branco. Já mudou. Então ela já mudou. 4 dias foi o suficiente para ela mudar um deles, pelo menos. Só que, minutos depois dela prestar esse depoimento, ela reconhece um branco como sendo o piloto e o garupa um pardo. Então ela inverte de novo. Então ela primeiro falou que eram 2 pardos, depois um branco e um pardo, depois um pardo e um branco. E aí, esse reconhecimento... no reconhecimento... Não, foi isso. Reconhecimento fotográfico. Ok. Aí, o nosso cliente foi preso e ela foi chamada à delegacia para fazer o reconhecimento pessoal.
No momento do reconhecimento pessoal, como eu disse, lá no primeiro momento ela falou que o autor eram novos, né? Ambos os autores. Mas no momento do reconhecimento pessoal, ele é colocado ao lado de mais 3 pessoas que não tinham nenhuma relação com ele. Então, ele é colocado do lado de 3 policiais. A gente teve que ir atrás, né, para descobrir quem são essas pessoas. Então, descobrimos que eram policiais, 2 eram investigadores e 1 escrivão. E descobrimos também a idade desses policiais. Então, o mais novo ali tinha 38 anos, sendo que o nosso cliente tinha 18 anos. Então, uma diferença de 20 anos das pessoas ali que ela estava para reconhecer. E fora que o nosso cliente era baixinho e os policiais eram altos e fortes. Então, foi basicamente só para inglês ver esse reconhecimento. E aí, por óbvio, ela foi e reconheceu o acusado mais uma vez. Só tem tu, vai tu mesmo. Exatamente. E aí, ele, em virtude desse reconhecimento pessoal, a prisão temporária dele foi convertida em prisão preventiva e ele respondeu ao processo preso. O caso chegou lá no escritório, essa fase já tinha passado. Inclusive, ele chegou no escritório 2 dias antes da audiência. O rapaz estava preso há 30 dias e a audiência ia acontecer depois de 2 dias. Então, a gente teve que correr. Ele não tinha nem sido citado ainda para apresentar a resposta à acusação. E aí a gente chegou nesse momento. E aí fizemos uma estratégia para tentar correr com tudo, para tentar terminar a instrução logo nesse primeiro dia. Mas o reconhecimento judicial, como foi? Então, aí chegamos lá na audiência, o doutor Ricardo fez o requerimento para que não fosse realizado o reconhecimento judicial, porque já estava viciado, mas a juíza lá entendeu que tinha que fazer o reconhecimento em juízo também. Aí fomos até a sala de reconhecimento. É importante citar que o Corréu, que seria essa pessoa que foi pega com a moto, ele foi solto, porque entenderam que ele tinha praticado a receptação e acabaram soltando ele. Deixando em e liberdade. depois ele ficou foragido. Depois que foi decretada a preventiva, não conseguiram achar ele. Então na audiência ele não estava. Então foi colocado lá para o reconhecimento ao lado de outras 3 pessoas ou 4? 3 e ele. Acho que eram 4 pessoas no total. Porque eu lembro que ela reconheceu o 1, que seria o nosso cliente. E aí ela reconheceu o 3 como sendo o outro, o garupa, que seria a pessoa que teria apontado a arma para ela. Só que o garupa, essa outra pessoa não tinha nenhuma relação com o processo. Não estava... Era uma pessoa que estava sendo acusada de outro processo lá na Barra Funda e foi colocada lá na sala. Só para fazer número. Exatamente. E ela acabou reconhecendo ele. Isso enfraqueceu ainda mais o reconhecimento dela. Não, e detalhe, né? Antes de reconhecer, a gente fez questão que ele descrevesse quem fosse reconhecer, né? E aí ele descreve, a vítima descreve novamente outras características, né? Ela diz da altura que ambos eram baixos. Sim. E essa suposta pessoa que ela reconhece era bem alto, não tinha nada a ver com os fatos, o que demonstra ainda mais a fragilidade, né, dessa forma de reconhecimento, principalmente quando ela é viciada desde o início, como você falou, né? A memória falsa já colou, dali para frente é só reprodução daquilo que já foi acontecendo. Eu acho assim, o Thiago mostrou várias falhas no reconhecimento e eu vou dizer para vocês, né? E disse para ele, disse para o Ricardo e digo para vocês, em 90% dos casos, chutando baixo, isso seria suficiente para condenar a pessoa. Seria suficiente porque a juíza vai falar, poxa, lá na polícia foi reconhecido 2 vezes. Não se teria o menor apego à questão da forma, como disse o Ricardo. As formas que são essenciais para os atos terem mínimo de validade, não é uma questão de somente direito, é uma questão de lógica. O sistema é feito para evitar o erro judiciário. Se a gente faz da forma incorreta, a gente deixa o sistema mais vulnerável ao erro judiciário. E o juiz não deveria estar apegado ao resultado, se vai condenar ou absolver, deveria estar apegado justamente às formas. A função do julgador é garantir que o direito do acusado é respeitado. E muitas vezes o juiz ele se alia à acusação, ele se sente parte do sistema de
de segurança pública, quando na realidade ele teria que ter um distanciamento e ter a capacidade de falar, não, aqui não foi observada a forma, então a prova é inválida. No caso concreto, o Tiago pode falar mais. Não, o que eu queria só acrescentar é que, nesse caso, apesar do resultado ter sido positivo, uma vez que a juíza entendeu que não havia provas suficientes para condenar, ela não reconheceu a nulidade dos reconhecimentos. Então, que seria o correto. Ela deveria reconhecer a nulidade e, em virtude disso, absolver. Mas ela pulou esse passo. E com todas essas contradições, o Ministério Público, mesmo ela trocando na audiência os papéis, sim, quem estava armado, quem não estava armado, quem estava na moto na frente, quem estava no garupa, pediu a condenação. Ele pediu a condenação. Sem nenhuma vergonha. Sem vergonha. Sem nenhuma vergonha. Sem vergonha. Sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Bem, é um caso emblemático. Bem, é importante que a gente saiba que, apesar de ser pobre o nosso artigo 226, ele fala que a vítima que vai proceder ao reconhecimento deve, antes do ato, descrever a pessoa que vai ser reconhecida. E assim, eu tenho para mim que se ela já descreve de forma incorreta, já deveria parar aí o reconhecimento. Exatamente. Se a autoridade policial está com alguém lá custodiado, está com alguém lá para ser reconhecido, e a vítima, ao proceder a descrição, já entra ali em contradição, já não bate, ele já deveria parar ali. O delegado deveria garantir isso. O delegado deveria ser também ali uma pessoa interessada na elucidação dos fatos verdadeiros. Sim. Não de fazer uma formalidade só para colocar no papel. Mas, infelizmente, não é a realidade que a gente encontra, né, Ricardo? O grande desafio, principalmente nessa fase da delegacia, é o delegado e quem investiga entender que eles não produzem prova para condenar. Eles não produzem prova, eles não têm que produzir prova para o Ministério Público. Eles têm que produzir prova para o processo, tem que investigar todas as possibilidades. Várias linhas de investigação. Mas é muito mais cômodo você ter alguém e direcionar todos os canhões do Estado para esse alguém. E o reconhecimento pessoal é um prato cheio para isso. Ainda mais quando tem uma vítima fragilizada. E realmente, né, ela é a parte fragilizada da história. Né? Imagina, ela chegando na delegacia, o delegado falou assim, achamos o seu agressor. Você acha que ela vai falar, não, pera, deixa eu pensar bem se é ele? Uhum. Se o delegado falou, gente, tá falado, né? Porque parte do pressuposto, né, que o objetivo lá é essa daí, né? Chegar a se resguardar a justiça, né? Mas é muito complexo. E só muita luta nossa da advocacia para combater isso, não tem jeito. Você lembra de algum outro caso, assim, que a gente poderia ilustrar de reconhecimento? Eu lembro de um caso bastante complexo que a gente atuou. Nem foi aqui em São Paulo, foi no estado de Minas Gerais, um caso bem, não tem tempo para falar dele de forma geral, mas um caso bem grave, em que nós estávamos em 3 advogados, nós 2 e mais um colega, por conta do problema que era aquele... Todas as vítimas eram policiais, eram delegados, tinha um juiz vítima nesse caso, né? Um caso bem complexo. E era uma cidade pequena, então um advogado meio que ficou para resguardar, para ver se eles não conversavam. Então meio ficou como fiscal de testemunha. Um advogado da nossa equipe. Da nossa equipe. E na hora dos reconhecimentos, esse advogado da nossa equipe, estávamos nós 2 na sala de audiência, e esse advogado ficou na porta, né, acompanhando a audiência. E na hora do reconhecimento, você reconhece os réus. A sala estava cheia de gente. A sala estava lotada, e os réus estavam sentados num lugar, e assim... Eram muitos réus, né? E os réus estavam sentados, e atrás deles estava a porta, né? E o nosso colega advogado estava na porta acompanhando a audiência. Na hora que uma das vítimas foi reconhecida, falou assim, eu reconheço esse não... Mas eu reconheço aquele lá que está na porta. Quem era? O nosso colega advogado. Que não tem nada a ver com o fato, que não tinha nenhuma relação. Para demonstrar a fragilidade do que Esse caso aí que você lembrou, eu lembro de um detalhe curioso, porque assim, também não vou entrar nos detalhes, mas todas essas supostas vítimas, né? Foram vítimas mesmo, mas elas, quando ouvidas na delegacia pela primeira vez, todas disseram: não é possível reconhecer, descrever os autores, porque eles estavam encapuzados, estavam inclusive com luvas, não dava para descrever nem se eram pretos ou brancos. Exatamente. Todas as testemunhas falaram isso. Quando chegou em juízo, as 10 testemunhas reconheceram o nosso cliente com 100% de certeza. Mas aí, se a gente se recordar,
foi enviada a foto por e-mail. Naquela época, acho que no WhatsApp nem tinha ainda, né? A gente tá ficando velho. Foi em 2009, 2010. Acho que não tinha WhatsApp. Foi enviado por e-mail foto. Não, na véspera da audiência, eles foram apresentados na imprensa. Exatamente. Eles foram apresentados, os maiores assaltantes de banco foram presos. Aí saiu na imprensa. Aí chegou no dia seguinte, o juiz ainda foi fazer esse reconhecimento. Não, Não, é tipo assim, para inglês ver total. A gente dá risada, mas é o riso de nervoso. Não, né? horrível. Porque é aquela coisa, como que é possível acontecer isso? Horrível. E assim, não eram vítimas quaisquer. Não. A gente tinha policial, tinha delegado, tinha juiz como Juiz. vítima. Eu não lembro exatamente. O juiz foi lá. No primeiro depoimento falou, não tem como descrever o autor, porque... Aí chega na hora, em juízo, fala assim, reconheço com 100% de certeza. E só com base nessa prova, exatamente. Não havia nenhuma outra prova. Nenhuma prova material, nenhuma escuta telefônica, nenhuma testemunha. Somente com base nisso, os réus foram condenados. Condenados. Exatamente. Eu lembrei outro caso agora. Lembrei o caso em que o rapaz estava no bar, foi abordado por 3 homens que se apresentaram como policiais, estavam à paisana, queriam saber onde estava a arma. Ele falou, está na minha casa. Levaram ele até a casa dele para pegar a arma. Entraram na casa. Na casa estava a irmã dele. Logo em seguida chegou a mãe dele. Apavorado, o que aconteceu? Não, seu filho está preso. Aí foram até o quarto, pegaram a arma e saíram. E aí a mãe falou, mas vocês vão levar meu filho para onde? Falou assim, vão levar para o primeiro DP. Aí a mãe foi pegar uma blusa, pegar a carteira para ir atrás, mas não deu nem tempo. Ela estava pegando a blusa, houve uma saraivada de tiro, matam o filho dela na porta da casa dela, com mais de 30 tiros. E aí, poxa, aquele desespero, né? Aí registra a ocorrência e tal. Passa ali uns 2, 3 dias, a mãe vai na delegacia para prestar o depoimento e apresentam para ela um livro de fotos. E aí pergunta para ela, mas a senhora pode dizer como que eram essas pessoas? Eram 3 pessoas, tá ok. Como que elas eram? Era um negro e 2 brancos. Tá bom, como que era? Ela deu as descrições assim, mas dá uma olhada no livro e vê se a senhora reconhece alguém. Ela começou a folhear o livro e ela reconheceu, falou, aqui, esse aqui matou meu filho. Esse aqui é o negro que matou meu filho. Aí beleza. Fizeram lá o auto de reconhecimento fotográfico com 100% de certeza. Como se o povo entendesse de percentual, né? 100%. Essa é uma questão. É 70%, 80%, nossa. Não, essa é uma tudo questão. Matemático. Porque tem boca, tem olho, então é 70%. Aí assinou. Beleza, passou mais uns 2, 3 dias, foi a filha dela, irmã da vítima, que também estava lá, também foi perguntado pelo delegado. Como que eram as pessoas que mataram o seu irmão? Era um negro e 2 brancos, assim, a grosso modo, né? Mas era muito claro isso, um negro e 2 brancos. Tá bom, pega aqui o livro e você reconhece. Pega o livro. Aqui, achei, esse aqui. Esse aqui é o negro que matou meu irmão. Tem certeza? É esse aqui? Tem certeza. Fez um áudio de reconhecimento fotográfico, 100% de certeza. Aí você fala, bom, né? Confirmou, sim, né? Sim. Não confirmou, Ricardo. Era outro negro. A mãe reconheceu um negro, a irmã reconheceu outro negro, sendo que ambas disseram que era só um negro. Aí você fala, mas como que isso foi resolvido? Foi encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público fez o quê? Denunciou os 2 pelo homicídio. Olha como o Ministério Público foi perspicaz. Denunciou os 2 negros por homicídio. Então, isso mostra como é falho, né, o reconhecimento fotográfico, especialmente o reconhecimento que não cumpre as formalidades. Mas você havia mencionado no início da nossa conversa que houve essa mudança jurisprudencial. Eu queria só tirar não. uma dúvida. Pois não. Nesse caso, a denúncia foi só os negros. Não teve branco denunciado. Não teve branco denunciado. Não devia ter, né, no livro. Não tinha branco. Não tinha branco no livro, provavelmente. Sim. Aí, aquele cidadão assim mais crítico fala assim, mas o seu cliente estava no livro. Ele estava, sabe por quê? Porque quando ainda, assim, com 18 anos, ele foi preso fumando um baseado. Então ele foi preso por estar com porte de maconha, foi tirada uma foto dele e a foto ficou lá no livro de família lá da delegacia, para ele ser reconhecido. Aí você fala, mas como que a coisa acabou? A coisa acabou da seguinte forma.
Passou 6 meses, um deles foi assassinado. Aí resolveu o problema do Ministério Público. Aí ficou um negro só. Entendeu? Roleta russa, acusatória. E aí ficou esse negro e ele foi condenado. E a gente está falando de sistema de justiça. Ele foi condenado. Fiz o júri, ele foi condenado. Depois a gente conseguiu reverter, anulamos o júri e tal, e acabou num segundo júri absolvendo. Mas assim, no primeiro ele foi condenado, ficou preso tipo 2, 3 anos. Por conta desse absurdo reconhecimento do qual ele não tinha nenhuma participação. Mas estava te perguntando com relação a essa decisão do STJ. Você lembra qual era o relator? O relator é o ministro Rogério Schietti. Ele que trouxe essa... Eu anotei até o número do HC, é o 598-886, né? Exatamente. 598-886. Esse é o HC paradigma que deu início a essa mudança jurisprudencial. E é importante que o ministro Rogério Schietti, nesse voto, ele faz um estudo profundo sobre a questão, inclusive essa questão da memória, né? Para demonstrar a fragilidade que é esse reconhecimento. A forma do reconhecimento, e é mais ou menos essa linha, e vale muito a pena ler o acórdão, por conta que é muito rico, tecnicamente, esse acórdão do ministro, porque, basicamente, ele diz o seguinte: a forma do reconhecimento, ela não garante uma condenação. Ela garante a possibilidade do processamento. Ou seja, ainda que na fase inquisitorial seja realizada por foto, tem que ter demonstrado o quê? Que foram as características das pessoas foram descritas ali. Então, por exemplo, nesse caso que a gente atuou, do nosso cliente, reconheceu fotos. Que fotos? As fotos não existem no processo. Uhum. Então tem que estar lá no processo as fotos. Tem que ver se uma tem semelhança com a outra. Porque foto não tem altura, né? Então, precisa ver se... Então são circunstâncias que... Só desculpa interromper, mas que eu lembrei do detalhe do caso que o Thiago contou. Da onde saiu essa foto? Boa pergunta. Né? A foto, ao que tudo indica, saiu da rede social. Exatamente. Da rede social do cliente. Uma foto em que ele estava de capacete. Que ele estava com um capacete similar, que não era igual. Era similar, que depois ele foi provado que não era igual. Pelo trabalho que foi feito lá pelo Thiago. Mas o que me chama a atenção havia uma animosidade dos policiais para com ele. Sim. Sim. Não era nem pela prática de crime, porque achavam ele folgado. Então você vê o sistema de justiça sendo usado como vingança. E é interessante você falar isso nesse caso, só para a gente voltar, o Thiago lembra bem. Essa informação da foto só veio em audiência quando a gente pôde questionar o policial, que também, sem nenhuma vergonha, falou assim: eu tenho a foto. E a gente perguntou: mas está nos autos essa foto? Claro que está. Óbvio que não estava. Eu falei assim: não tá. Ele falou: não tá, mas eu posso mandar. Quando ele manda a foto, é essa foto da rede social. Ou seja, a única foto que tem nos autos do nosso cliente é uma foto retirada da rede social, que quem garante que não foi essa foto mostrada? Porque assim, se na hora estava a vítima e um segurança geralmente é mais preparado que vítimas, né? Sim. Né? Ele fala: não dá para reconhecer. E o que tinha lá era pessoas de capacete. Traz uma foto dele com capacete. O que ela... Novamente, Elizabeth Loftus entra na história. O que ela vai falar? Completei os espaços vagos da minha mente com o quê? Com o que faltava. O capacete está aqui, é isso. Então... E a gente nunca vai saber o que o policial falou para a vítima. Exatamente. Que levou também a induziu o reconhecimento. Sim. Porque tinha o vídeo, né? O vídeo do assalto, um dos assaltantes estava com um capacete cinza. E ele fala: o capacete era muito similar. Então ele mostra o vídeo, mostra uma pessoa com um capacete similar, já é o suficiente para a vítima reconhecer. E é isso. Para ela, esse foi o rapaz que assaltou. Aí a polícia lava a mão, fala: quem reconheceu foi a vítima, não fui eu. Resolvi o caso penal. E esse caso, só para comentar, esse caso desse acordo, dessa mudança jurisprudencial é importante, porque ele vai dizer que só isso não basta. Vai ter que ter algo além disto. É importante o reconhecimento? É importante, mas ele não é fundamental para uma condenação. Todos os elementos
tem que ser analisado por conta disso. Porque nós somos falíveis enquanto humanos, né? Então é importante muito ler esse acordo. Em decisões posteriores do próprio Rogério Schietti, ele, além dessa questão, né, de falar da importância da observância das formalidades, do reconhecimento, né, de que o agente não induza a vítima ou a testemunha a reconhecer, etc., isso gerou até uma recomendação do CNJ, né, bem detalhada, né? Mas, assim, fato é, não mudaram a lei até agora. E até agora isso na prática tem pouca aplicabilidade. Nós, como advogados, temos insistido, mas os agentes policiais continuam sem o preparo para o reconhecimento, sem o reconhecimento da importância do reconhecimento. Mas nas decisões posteriores, o ministro Rogério Schietti e outros ministros do STJ também ressaltaram que o reconhecimento sozinho não pode ser uma prova capaz de condenar alguém. Exatamente. Teria que vir corroborada por outros elementos de prova. Exatamente. Né? O reconhecimento reconhecendo a fragilidade da memória humana, o reconhecimento não pode ser uma prova que vai tirar a liberdade de alguém, né? E a gente volta àquela velha máxima que deve ter aí nas misérias do processo penal, tem um livro atrás de você que fala bastante sobre isso, né? Mais vale a gente absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Né? Realmente é a falência do sistema de justiça. E eu lembrei de outro caso. O nosso tempo está curto, mas eu lembrei de outro caso, eu não posso deixar de falar. Lembra aquele caso que o cara chegou numa quermesse e foi matar o seu desafeto, atirou nele e os tiros transfixaram, além de matá-lo, ainda acertou uma criança que estava dentro de um carro. Lembro exatamente. Era um carro que os pais usavam para vender cachorro-quente. Então, na parte de trás tinha um kit lá de cachorro-quente, eles estavam numa quermesse, o pai e a mãe da criança estavam ali atrás do veículo, enquanto o filho estava dormindo dentro do carro. Infelizmente, ele foi vítima desse tiro, dessa bala perdida, vamos chamar assim. E quando foram ouvidos na delegacia, os pais disseram o quê? Não vimos nada. A gente ouviu o tiro, se jogou no chão, porque não tinha, né? Aquele desespero, não sabia de onde estava vindo os tiros, a gente se jogou no chão e não vimos nada. Aí a polícia, diante da morte da criança, foi para cima e começou a ouvir pessoas que estavam na quermesse, que estavam na rodinha junto com a vítima, e aí, pressionadas, essas pessoas disseram: eu reconheço com 60% fulano, reconheço com 70%. Um deles falou: reconheço com 100%. Essas testemunhas na delegacia ensejaram a prisão do nosso cliente. E ele foi levado para acusado pelo homicídio. Chegou em juízo, nós conseguimos, ao ouvir essas testemunhas, que elas voltassem atrás. Elas falaram: não, eu não reconheci, eu não sei quem é, eu não consegui ver direito, e o delegado me pressionou, falou que se eu não reconhecesse, ele ia falar que eu estava envolvido, porque eu estava na rodinha e que eu teria armado... E eu não reconheci, de fato eu não reconheci. E essas 3 ou 4 testemunhas, não lembro agora, todas voltaram atrás. Quando essas testemunhas voltaram atrás, os pais que haviam dito que não tinham reconhecido, passaram a reconhecer. Eu reconheço, foi ele. Olha isso. Aí nós fomos atrás, além do depoimento que eles tinham dado na delegacia, nós conseguimos uma entrevista que eles deram para um desses programas vespertinos aí que tinha, na época era do Marcelo Rezende, Repórter Cidadão, eu lembro até hoje. A gente conseguiu o vídeo, os pais sendo entrevistados e falando que não, mas você viu como que era Satã? Não conseguimos ver, porque na hora que começou os tiros a gente pulou no chão e a gente não viu nada. Chegou no júri, eles bateram o pé que tinham visto, a gente mostrou o vídeo para os jurados e os jurados condenaram o réu com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, reconhecimento pessoal feito dessa forma, com essas contradições. Tiago, como que você vê isso? Você que é um jovem advogado, quando você olha um sistema de justiça que tem todas essas brechas, todas essas disfuncionalidades, isso te anima, te desanima?
Ao mesmo tempo que isso desanima, isso mostra a nossa responsabilidade, né? Porque a gente precisa trabalhar para que isso não vá para frente, isso não... Desculpa, calma aí. Tô falando igual o Temer, sabe? Tem um pastilha. Mas é isso. Ao mesmo tempo que me desanima, saber que isso ainda acontece. Então, esse nosso caso é muito recente. Em dezembro do ano passado, eles estavam fazendo as coisas de qualquer jeito, só para inglês ver. Mas, assim, renova o reconhecimento da importância do nosso trabalho, de poder destacar o caso e mostrar todas essas falhas para que a justiça, de fato, seja feita. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Legal. Ricardo, que mensagem você deixa final aí para os nossos espectadores nesse tema tão... Pegando o gancho do que o Thiago falou, para a gente finalizar, essa angústia, né? Esse desafio que a gente tem nas mãos, né? De fazer valer as regras do jogo, né? Se é essa profissão que a gente escolheu, se é isso que a gente quer, a gente tem que fazer valer as regras do jogo. Ainda que seja contra todo um sistema meio que já viciado, desde lá do momento inquisitório, da feitura do código, enfim, mas a gente tem que fazer valer. E acho que essa fala do Thiago, né, vai muito nesse sentido, de que faz assim, dói, mas a gente tem que lutar contra isso. Né? É isso que a gente tem que fazer. Não tem jeito. isso que esperam de nós. Exatamente. Bem, com isso, eu vou encerrar aqui mais esse episódio de Um Café pela Ordem, hoje diferente, hoje aí com casos práticos, com base nesse assunto tão tormentoso que a gente ainda tem a expectativa de que a nossa justiça se aperfeiçoe e que o reconhecimento pessoal seja mais confiável. Você que nos acompanhou, que gostou do episódio, por favor, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E nos vemos no próximo episódio de Um Café pela Ordem.